Chegamos em uma reflexão hoje para você que de repente não está sentindo o amor de Deus na sua vida. Por vezes, o mundo fazendo tanto barulho que você não está percebendo a presença de Deus, a continuidade da presença de Deus na sua vida. Deus está aí agora, mas você de alguma forma não está percebendo, não está sentindo. Está frio, digamos assim. A chama do Espírito Santo não está ardendo no seu peito. Hoje a gente quer falar para você sobre a história de três homens conhecidos nas passagens bíblicas, principalmente no Antigo Testamento. Muita gente tem o conhecimento do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, as promessas de Deus e aquilo que Deus operou na vida de pessoas para que elas dessem continuidade à história que iria chegar, a vinda de Jesus acontecesse. Então hoje a gente vai falar de Abraão, de Isaac e de Jacó. Primeiro, falando sobre Abraão, que viveu por volta de 2000 anos antes de Cristo. Deus chamou ele para ele sair da terra. Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão, mesmo já idoso, mesmo já sem filhos, ele, um homem cheio de fé, mesmo antes da chegada de Cristo, acreditou na promessa de Deus. E assim ele seguiu, teve filhos. Abraão demonstrou a grande fé que ele tinha. Quando ele esteve disposto a oferecer Isaac a Deus, o Deus impediu no último momento, ou seja, ele foi obediente nesse ponto. Ele teve grande fé o suficiente para obedecer a Deus sobre qualquer circunstância, inclusive a entregar o seu próprio filho. Bom, saímos de Abraão, vamos para Isaac. Isaac, filho de Abraão e de Sara, símbolo do cumprimento da promessa. Deus começou a cumprir aquilo que havia prometido. Deus honrou a fé do seu pai Abraão e, através de Isaac, fez grandes obras. Isaac foi lembrado, continua sendo lembrado como alguém mais pacífico, continuador dessa aliança de Deus que começou com seu pai. E aí começou ainda mais estreitar esse relacionamento com Deus. E aí vem Jacó, que é o neto do Abraão, filho de Isaac. Teve uma história marcada por desafios, crescimento espiritual e transformação. Note, uma linha do tempo, uma linha de parentesco, mas uma linha, acima de tudo, de fortalecimento e intimidade com Deus. Um ouviu Deus conversar com ele. Deus prometeu, ele foi e fez tudo aquilo que deveria ser feito. O outro continuou com essa aliança e começou a perceber que essa proximidade, essa busca incessante pela proximidade com Deus, traria bons frutos. Em terceiro vem a realização daquilo tudo. A origem do povo de Israel, aquela promessa que Deus trouxe lá no início. O começo é importante a gente lembrar, a nossa entrega da nossa fé. O meio é a intenção e a vontade de estar também próximos de Deus. E o terceiro, a realização, a formação, aquilo que Deus entrega conforme a sua fé. Portanto, a boa notícia para você que está acompanhando o seu rádio: o mesmo Deus que abençoou a vida de Jacó, de Isaac, de Abraão, esse mesmo Deus que enviou o seu filho amado 2000 anos depois do começo dessa história, o mesmo Deus que já operou milagres e milagres em outras pessoas, este mesmo Deus é o Deus que te chama agora. Esse mesmo Deus é o Deus que quer aflorar esse sentimento no seu coração. Esse mesmo Deus que operou tudo isso desde o início do mundo é o mesmo Deus que continua agora aí do seu lado te chamando e pedindo para que você seja como eles foram,
Busque incessantemente a Deus, busque incessantemente a sua fé. Tome partido daquilo que precisa ser feito, abra mão daquilo que você precisa abrir mão e fortaleça a sua fé mais e mais. Talvez hoje você não consegue perceber, mas Deus está aí contigo. É preciso que você busque os meios para que você possa senti-lo. Vá até a sua igreja, converse com pessoas que de fato falam sobre ele. Na Bíblia mesmo diz: onde tem 2 pessoas ou mais falando sobre mim, ali eu estarei. Então, procure a ele. E eu tenho certeza, aquela máxima, né? Quem procura, acha. Você, com certeza, irá encontrar esse amor de Deus. Amém! E tem muito a ver com o trecho bíblico que eu vou ler agora, o versículo para hoje. Capítulo 2, versículo 9, está em Coríntios. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazer todo tipo de boas obras. Deus é tão maravilhoso que Ele dá muito mais do que a gente imagina. Mas como eu disse ontem, o tema da nossa reflexão era que Deus também espera uma resposta de nós. Essa também é uma resposta que Ele espera dos nossos corações. Para que, com tudo que é necessário para a gente seguir em frente, com a cabeça erguida, para a gente seguir em frente com todas as bênçãos, nós vamos receber o necessário também para fazer todo tipo de boas obras. Em forma de devolver todas essas bênçãos, estendendo também a mão para o próximo. Fazendo parte de boas obras, fazendo parte de boas missões. Ainda seguindo, no mesmo capítulo 2, agora o versículo 10, também em Coríntios diz: E Deus, que dá semente para semear o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Seguindo agora no versículo 11, para a gente fechar. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Na nossa reflexão de hoje, falando, citando sobre esses 3 homens, na qual Marte citou aqui, e agora falando um pouco de você, falando um pouco da sua história, falando um pouco da sua generosidade, falando um pouco do seu chamado, ou você que tem dúvidas ainda do seu chamado. Encare com fé. Semana passada falávamos aqui de uma reflexão para encarar com fé a sua cruz, Carregue a sua cruz, vai lá, levante a cabeça. Siga em frente, com o coração ancorado em Jesus Cristo. E hoje, Deus nos manda mais esse recado. Para que a gente siga com a cabeça erguida, Deus pode dar muito mais do que a gente precisa. E para que a gente possa alegrar ainda mais todas essas bênçãos, Jesus só quer essa resposta. Para que a gente seja generoso o suficiente e retribua tudo isso em boas obras. Com a paciência, como foi citado aqui, A paciência desses 3 homens, enxergando, olhando com clareza todo esse chamado e seguindo em frente. Quem sabe a resposta que você tanto procura, não só para o dia 11 de fevereiro de 2026, que é hoje, mas quem sabe a resposta para a sua vida. Aí é aquela pergunta, Onde é que tá Deus agora? Onde é que tá Deus na minha vida? Tá tudo complicado aqui, onde é que Ele tá? Deus esteve com Abraão, com Isaac, com Jacó. É o mesmo Deus que está com você agora, te chamando. E com esse chamado que o Jean Lucas citou agora aqui, Ele te chama, Ele é o seu alvo. É Ele quem está ao seu lado desde sempre. Procure Ele. Que Ele seja o seu alvo também, tá bom? Vamos lá com essa música? Bora! Thiago Brado, Meu Alvo.